Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus? Uau. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus, uma honra para a gente estar aqui. A gente chegou ontem também à noite de Brasília, por isso a gente não estava em Guapimirim, mas tivemos dias incríveis lá. Eu, pastora, pastor Saulo, pastora Lenita e mais uns irmãos. Adorei viajar com eles, é bom demais. Tivemos mesa o tempo todo. Mas eu quero compartilhar contigo uma palavra. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 38. A igreja, cada mês, ela tem um tema. E esse tema a gente busca do céu para aplicar a cada mês. E hoje está terminando o mês, dia 31, correto? Amém? Quem sabe que está terminando hoje, né? Então está terminando hoje, e hoje a gente veio justamente para quebrar a religiosidade, para a gente quebrar algumas coisas. De repente muda tudo, depois vai ter um evangelismo ali também, para os carros que vão passar, moto, mas, então eu quero entender que Deus, semana passada a gente ministrou uma palavra que eu chamo da parte 1, e hoje a gente vai fazer a parte 2, mas a gente vai rapidamente entrar um pouco daquilo que a gente comentou e falou, e aí tem muito a ver com o 1 Samuel, capítulo 17, verso 38, que foi o tema que a gente deu semana passada, do início dessa série, e a segunda parte dessa série, é a pergunta: está pesado aí? Está pesado aí? Será que a vida está pesada? Será que você está carregando peso desnecessário? O que você aceitou que alguém te colocou, que não remete quem você é? Está pesado na tua vida? Está pesada a jornada? Você tem se cansado? Você tem conseguido andar com o que você tem experimentado hoje? Então a palavra tinha a ver com isso, porque Deus quer que algo seja leve. A garantia de Deus: a porta é estreita, mas o fardo é leve. O Senhor não nos coloca fardo. Você tem acesso a esse Pai Todo-Poderoso que está contigo. Então a primeira parte a gente falou por isso, e na primeira parte a gente colocou ali: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, e colocou nele uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. É quando Davi resolve lutar, é quando Davi ia exterminar quem estava paralisando o futuro de Israel, e ali naquela hora o rei olha um garoto novo, um menino muito novo, e nunca tinha experimentado, nunca tinha lutado com aquela armadura. Ele era novo. Eu sei que tem gente muito nova na fé, eu sei que tem gente que talvez está até um pouco mais tempo, mas se acha um menininho ainda. Mas hoje Deus quer mudar você de nível, e você vai derrotar o inimigo que anda atrapalhando o teu futuro, sabe? E esse garoto era muito novo, mas Saul quer colocar nele o fardo, e Davi, ele prende, né? Ele estava com uma coisa que não era dele, ele tira o que é dele, e pega algo mais pesado. Para mostrar quem ele não é, para que as pessoas vejam, está até grande, para entender que alguém está colocando algo que é maior e mais pesado. É o fardo da religiosidade. Hoje quem vai tirar esse fardo não sou eu, mas só você, porque você aceitou viver um evangelho dentro da igreja e não fora da igreja. Você não é o sal da igreja, você é o sal da terra. E está pesado,
Está pesado porque você tem que agradar as pessoas. Está pesado porque você acha que para enfrentar aquela batalha você vai precisar de alguém experiente que tenha armadura e você nunca teve. Talvez encante a maneira de olhar, a maneira de estudar, a maneira de olhar aquilo. Então, essa é a primeira parte da palavra, era isso. E Davi, a Bíblia vai dizer assim, e ele tentou andar. Eu estou imaginando a armadura, né? Ali. E ele tentando andar. Tem um inimigo para você vencer. E esse peso está diminuindo o teu ritmo. Você precisa de algo leve. Algo que é seu, que não é do outro. E uma das coisas que pode estar pesado é a amargura, é não perdoar, é entender que Jesus fez tudo o que era possível, impossível, quando Ele fez os milagres. Ele fez o que era impossível, Ele fez tudo o que era impossível, amém? Ele ressuscitou, Ele deu vista aos cegos, Ele curou os enfermos, Ele fez tudo o que era impossível, mas o que era possível Ele fez na cruz, porque Ele não levou o poder para a cruz. O que era possível Ele olhar para o lado e perdoar, e Ele dizer, eu estou liberando, você que me feriu, você que me ofendeu, e hoje você decide tirar esse fardo. E a Bíblia vai dizendo isso, né? E ele tentou, não dava para andar, porque não estava acostumado com aquilo. Seja você. Muita gente não vai gostar de você, mas você não precisa se adaptar à estrutura que o mundo está impondo em você. Seja você. E ele disse, eu não estou acostumado com aquilo. Ele disse a Saul, eu não consigo andar. O peso está parando você. O peso está parando a tua fé. O peso está parando de você ir mais longe. O peso não é o que você vai derrotar, o que anda derrotando o teu futuro. Mas Davi tinha que decidir algo, e você precisa decidir algo hoje, e eu preciso decidir algo hoje. Eu vou tirar isso de mim. Ele disse, eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E aí vem o então, ele tirou. Ainda bem que a esposa está atenta. Isso aqui eu estou acostumado. Vai cair Golias hoje. Isso aqui é a minha pegada. A gente vai evangelizar, vamos atingir os motociclistas das trevas, os caveirão. As águias estão chegando. Eu com 60 anos estou assim, irmão, quando chegar com 70. Aí ele tirou. Em seguida, o que ele fez em seguida? O cajado. Pegou o cajado, está aí o cajado, vou pegar. Pegou o cajado. E mais o quê? Ele foi aonde? Mergulhar. Ele foi mergulhar. Porque o que você precisa não está em cima, está embaixo. E Deus me deu um sonho hoje. Eu sou vendedor também, e eu estava vendendo, e eu pegava a minha mochila, e eu passava um aperto, porque eu queria tirar uma campanha, mas a campanha não estava aqui.
Eu abri. Propaganda, irmão. A camisa dos águias está. A outra camisa está. Hoje você tem que tirar. Amém? Mas o que eu preciso colocar na mochila que eu vou lutar contra o meu gigante? Essa é a segunda parte da mensagem que a gente vai entrar agora. Posso ouvir um aleluia? O que você precisa botar? Aí ele vai aonde? O rio. Se tiver a vida só por cima do rio, tem que molhar. Ou você entrou para molhar, ou você é morno. Ou você entrou para viver uma vida profunda com Deus, ou você está brincando de ser crente, porque tem alguém parando o teu futuro que precisa ir embora hoje. Quarta-feira eu já estava em Brasília, assisti a pastora André, estou profetizando, amém? Pregando, e eu fiquei impactado com a mensagem. Eu falei, tem gente que, ela falou isso, tem gente que troca Jesus por qualquer coisa. É churrasco, é bolo de aniversário. Estava lá levando lambada, eu falei, nossa, a conferência nem começou, mas na igreja já está acontecendo. Amém? Então você precisa mergulhar. O que você... Aí mergulha. Mergulha. Aí ele pega quantas pedras? 5. 5. É hoje. Quem é o maior aí hoje? Aí? Quem que é? É ele, todo mundo apontou para o sol. Você viu como tem gente para se safar rápido? É ele. Pena que o Wallace não veio, né? O Wallace seria bom. Pega a pedra. Quantas pedras ele pega? 5 pedras. Amém? Então vamos lá um pouquinho, eu vou falar de 5 pedras hoje. Amém? Tenho 19 minutos para falar de 5 pedras. Mas eu quero que você leia comigo algo interessante. 1 Samuel 17, 17. Só ir no verso 17. Entretanto, Jessé disse a Davi, seu filho, pegue uma efa de grãos torrados e 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Então ele levou grão, ele levou pão, ele levou queijo. Amém? Glória a Deus. Pão com queijo, sanduba, pão com queijo. Ele levou. Então, para os seus irmãos, e me traga alguma garantia de que eles estão bem. Ou seja, não tinha como saber no zap o que ia. Mas você vai num acampamento, você leva alguma coisa. Jessé orientou ele, leva o pão e ali mais um pouco. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel, eles estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Vai ter hora que a coisa vai funcionar sem você, porque você vai precisar enfrentar uma nova batalha, para exterminar quem anda exterminando o teu futuro. Nós precisamos ter pessoas maduras, para segurar o rebanho, a hora que ele vai ser necessário segurar, e eu estou olhando para líderes e líderes, que pode dizer, pode deixar comigo que essas ovelhas estão sobre mim. Então a gente vai, e ele partiu, pegou a carga, conforme Jessé tinha ordenado. Ele tinha uma liberação de autoridade,
Ele não fez nada longe da autoridade. Ele estava fazendo algo simples, mas é no simples que Deus vai te levantar para derrotar os inimigos que andam impedindo o teu futuro. Conforme José lhe tinha ordenado, ele chegou ao acampamento na hora em que o grito da batalha do exército estava saindo para as posições de combate. Sabe o que eu vejo ali? A primeira coisa, ele era um menino novo, ele não estava habilitado para estar naquela guerra. Ele tinha 3 irmãos mais velhos, mas ele não era só o novo debaixo dos 3 irmãos, ele era o mais novo do mais novo, ele era o menor de todos os filhos de Jessé. Mas Deus está aqui para dizer: pare de achar que você é improvável, que você é o menor, ou que você está longe de fazer algo grande. Deus está chamando você hoje para exterminar o que anda exterminando o teu futuro. Sabe? Os filisteus estavam se posicionando. Ele chega na hora da batalha, ele chega na hora certa, ele chega na hora que é para chegar. Mas o que eu quero dizer é que ele não pegou as pedras, ele não trouxe pedras. As pedras, ele não carregava as pedras, ele não andava com aquelas pedras da batalha, porque não era propósito ferir. Se você está trazendo alimento para quem tem fome, se você está cuidando de quem precisa de um alimento, você é essa pessoa. Sabe, ele não levou as pedras para machucar ninguém. A tua luta não é contra o ser humano, não é expor o ser humano, não é expor uma igreja, não é condenar os pastores que erraram. A nossa obrigação é cobrir e amá-lo de todo o coração. Vai ver teus irmãos. A batalha pode estar acontecendo, mas Deus quer que Davi veja os irmãos hoje, como você está. Mas não é só ver. Davi tem algo diferente na mochila. Se fosse hoje, ele ia levar. Tem uma turma animada aí, olha só, principalmente as mulheres. Sabe, isso não te alegrou? Essa palavra aqui tem um propósito: reanimar você, dar força a você. Não é a comida da terra, mas é o alimento do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele tira, vou tirar mais coisa aqui, amém? Amém está fraco, vou tirar não, vocês não querem. Não tem gente que quer. Quem quer chocolate aí? Está vendo? Nem todo mundo quer, foi fraco. Pulou. Vocês vão ficar querendo. No final eu vou dar, Para quem estiver mais atento na palavra, amém? Dê mais aleluia e glória aí. Não seja interesseiro. Qual que é a sua motivação, religioso? Vamos pregar. Eu ainda tenho que falar 5 pedras. Então, ele não levou pedra. O que ele levou? Pode falar. Bis. Chocolate. Não, ele levou pão, levou queijo. Ele cumpriu o que ele tinha que falar. Esses 10 queijos leva ao comandante que toma conta aonde está. Esses 10 queijos leva para o que cuida deles. Esses 10 queijos leva para a autoridade que está, para eles até amenizar, para quem sabe não mandar ele para frente da batalha. Leva e vê como é que está. Ele vai vendo tudo. O que houve? Ele chega na hora, ele vê o gigante lá. Na hora que ele chega tem um gigante. Na hora que ele chega tem uma afronta. Deus te trouxe aqui para remover a afronta dos teus irmãos. Deus te trouxe aqui para alimentar os teus irmãos. Pode aplaudir o Senhor, mas para resolver essas coisas. Aleluia. Então, irmãos, a gente vai caminhar. A primeira pedra, diga assim, a pedra do discernimento. Diga assim, discernimento. Ele pega a pedra do discernimento. Porque ele olha para o gigante e ele fala: quem é esse incircunciso que não tem aliança, que está desafiando? Ele não olhou o tamanho, ele olhou alguém que não tinha aliança. Quais são os discernimentos que ele teve? Primeiro, ele sabia quem ele era. Primeiro, ele sabia da sua identidade. Ele sabia que tinha caído óleo sobre a cabeça dele. Ele sabe que maior é o que está em nós do que o que está lá no mundo. Ele sabe quem ele é. E ele revela quem Deus é.
quem é esse que está brincando com a igreja de Cristo? A igreja pode ter 2, pode ter 3, mas ela tem autoridade para destronar todo o poder das trevas. Se eu disse 2 ou 3, sabe quem está com medo de você? É o diabo. Jesus chegava, o Satanás, meu Deus do céu, tanto de Jesus tem poder. O diabo assim, oh Deus do céu, esse menino chegou para ele, sabe, Davi está chegando. Golias, já estou com as pedras. Eu não trouxe pedra, mas se surgir uma batalha, eu vou me preparar para ela. Eu estou trazendo as pedras hoje aqui. Então a primeira pedra é discernimento. É a pedra do discernimento. Estou rodando aqui que eu perdi onde estava a palavra. Eu estou pregando de óculos que eu esqueci o meu mesmo, porque esse aqui tem lente, amém? Mas pensa do que você quiser pensar. Não estou nem aí para você. Amém? Misericórdia, estou sim, tá? Eu continuo te amando, eu tenho muito amor, gente. Amém? Eu pedi mais a Deus amor. Pedi mais. Como é que a gente vai evangelizar situações? Me convidaram para ir na mesquita, várias vezes eu não fui. Agora o primeiro convite eu estou lá dentro. Mas vai ter um monte de gente de outra religião. Estou dentro. Eu preciso amar. Nós precisamos abraçar esse mundo aí fora. Falei, pastora Marisa, alecrim dourado. Então discernimento, sabia quem ele era, sabia quem Deus é e sabia quem era o inimigo. E sabia que Deus já te fez mais do que vencedor, e sabia que esse inimigo é para te promover. Não pede para tirar dessa luta, mas pede para derrubar. Hoje essa afronta vai cair. Davi viu diferente, ele colocou a pedra do discernimento, ele carregava a unção de rei. Ele não era, todo mundo via um menino, todo mundo via um improvável, o que não tinha experiência de guerra, mas Deus estava vendo um rei. Sabe o que eu vou dizer? Tem um rei e rainhas aqui nessa casa, porque Apocalipse diz que o Senhor te fez reis e sacerdotes. A segunda pedra é a pedra de ser provado para ser aprovado. Ele não caiu de paraquedas, a prova é no anonimato. A prova é quando você prega para um, a prova é quando ninguém vê o leão que você mata, o urso que você mata, mas você tem a memória histórica, e eu vim dizer a você, e ativar e te lembrar quem você é, te lembrar quem Deus é, te lembrar quem é o inimigo, mas te lembrar quem é Deus, e trazer à memória as pequenas vitórias que você venceu. Sabe, você já venceu câncer, você já venceu outras coisas, você já venceu enfermidades, você já venceu piores lugares, você já venceu muito, e o Senhor está dizendo, você não chegou aqui de paraquedas. Irmão, não dá tempo hoje, mas eu poderia contar algumas lutas que nós passamos, dificuldades, enfermidades. Foi dito a meu filho Felipe, fala baixinho para a pastora não ouvir, que os dentes deles não nasceriam, não tinha, ia cair, quando era neném, ia cair, não ia dar nada. Nós não falamos com ninguém, nós não murmuramos, eu olhei para ela, olhou para mim, nós nem conversamos sobre isso. Um dia de madrugada Deus me visitou em oração e disse, eu já fiz. E a gente olhou, começou a nascer dente. Começou a nascer um, nascer dois. Sabe? Você não chegou aqui por acaso. Para de não se enxergar como Deus te enxergue. Eu estou olhando para uma igreja vitoriosa, para uma igreja poderosa, para uma igreja que na unidade ela completa um com os outros. A prova. Tem histórias de vitória no teu passado, vitórias que ninguém viu. Deus não estava preocupado em te expor, não era hora de Deus, sabe? Não era hora de Deus levantar, Natan. Fica escondido. Tem campeão escondido aí, mas quando o inimigo aparecer, vão descobrir a graça que você carrega. Não fuja de diabos, não fuja de nada. O medo não vai te parar.
Sabe o que mais nos conecta? São as nossas dores, são as nossas lutas, são os nossos choros. Eu acompanho muitos discípulos, já vi Lenita e Saulo chorando muito. Mas o choro tem prazo de validade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha para alguém do seu lado e dá uma palavra profética, diga assim: vai passar. Vai passar. Sabe? Vai passar. Jó, vai passar. Vai ser um testemunho. Terceira coisa que eu vejo em Davi, da pedra que ele carregava, ou que ele pegou ali, era: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quando ele enfrenta aquela luta, ele não fala que foi ele. Ele não estava como escravo, pensando que o eu, ou só pedindo para eu. Ele era rei. Quem é rei está preocupado com aquilo que, com pessoas. E ele disse para Saul: o Senhor me livrou do leão, e o Senhor me livrou do urso, e o Senhor me livrará daquele gigante também. Hoje eu vim para dizer, para você mudar a tua fala, e disse: o Senhor curou lá atrás, o Senhor vai curar agora também. Nenhum deles deu uma palavra antes do milagre. Sabe o que eu te levanto? Sabe o que Deus disse nessas conferências para a gente? Libere a tua boca, que Deus vai liberar o teu milagre. Mude as tuas palavras. Carregue palavras diferentes. Reconheça o Senhor quando der errado. Eu saí e fui aplicando algumas coisas da conferência. Marisa tinha que pagar uma conta. E não conseguia. Estava 1 hora, eu dormi 1 hora. 1 hora eu dormi. E ela, olhei, moto, não, consegui pagar 4 boletos e o outro não entra. Aí eu falei: Senhor, eu sou herdeiro. E o herdeiro não vai ficar sem pagar essa conta, não. Fala comigo. Ele falou: a internet do hotel está ruim. Não está deixando baixar. Pede para tirar. Pede para colocar do alto. Tem hora, irmão, você tem que tirar o que você está acostumado e começar a baixar o que está do céu. Quando ela tirou, ela falou assim: ih, paguei. Sabe o que Deus está fazendo? Está vendo? Glória a Deus. Obrigado, Lenita. Gente, glória a Deus. Só tem invejoso aqui, gente. Você vai ter dinheiro para pagar seus boletos. Você não vai ter problema de boleto, amém? Dinheiro é para pagar a conta. Glória a Deus. Vai pagar a conta, amém? Amém? Gostei do seu sorriso. É isso aí, irmão. Glória a Deus. E assim a gente foi. Sabe, reconheça o Senhor. Deu errado, mas olha onde Deus está. Ele não te abandona, Ele não te deixa, gente. Olha para tudo e vê, você é herdeiro. Se esse problema está na tua vida, é porque Deus quer te promover, é porque você vai mudar de fase. O inimigo te dá mais em um dia do que o amigo da vida toda. Deus está usando as adversidades para te promover, sabe? Ele não tinha honra, Davi não era olhado, ninguém sabia quem era o pai dele, ninguém nem sabia dele, mas Deus vai te fazer derrotar inimigos grandes para dizer: Ele conhece você, Ele sabe quem você é, amém? Então a terceira pedra é a pedra de reconhecer o Senhor. A quarta pedra que eu aprendo aqui com ele é obediência. Diga assim: obediência. Ele estava debaixo da autoridade do Pai. Não adianta você querer milagre se você não obedece. Não adianta você querer que faça Deus. Ih, grita mais, irmão. Está ouvindo? Não. Obedeceu o Pai que Deus botou ali. E levantou cedo, pegou a carga. Eu quero milagre, mas eu não quero obedecer. Ih, pediu isso, tem que ir ali. Ih, quem? Adilson, Saulo. Ih, misericórdia, não vou fazer não. Vou dar desculpa. Marcelo pediu isso para os águias. Ih! Falei: irmão, você não é galinha, né? Perdão, você é uma águia. Galinha tem a visão limitada, tem asa, mas só dá salto raso.
mas o Senhor te levantou para lugares, para voos maiores. Amém? É para esse propósito. E a última pedra é a pedra da fé. Fala assim, quando eu falo assim, que terminando o louvor já vem, de novo. E a última pedra é a pedra da fé. Glória a Deus, né? Tudo falso. Eu criei, por isso farei. Agora ele fala com quem atormenta ele. Agora ele vai e olha o inimigo. Ele está vendo o tamanho do inimigo, mas ele não está intimidado. Irmão, para de se intimidar com os problemas. Para de se intimidar com a dificuldade. Olha o tamanho dele, mas ele crê. E ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia. Ninguém desfaleça o teu coração. Eu vou a ti. Verso 40 do capítulo 17, verso 48. Verso 48, e a gente vai terminar aqui. Quando os filisteus começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Pare de fugir de problemas. Você vai se estressar mais quando você deixa de resolver as coisas que precisa resolver. Amanhã eu resolvo, 40 dias estava desafiando. Amanhã eu resolvo isso. Volta só um pouquinho, de novo, só que eu não falei no final. Na direção dele, e este correu a linha de batalha para enfrentá-lo. Pode passar. Tirando a pedra. O inimigo desfez dele. Irmão, o diabo não brinca. Ele vai tentar afetar a tua mentalidade, a tua fé. Ele vai tentar argumentar contigo, não dá. Ele vai tentar brigar com você, não dá. Ele tirou a pedra. Sabe, se você olhar os versículos antes, bota o 46. Rapidinho eu vou. Hoje mesmo, olha a palavra que ele deu. Bota o 45. Davi, porém, disse aos filisteus, 44, dizendo, vem aqui, eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Quem disse isso foi Golias. Vem aqui, tem luta que você não vai brigar de corpo, mas você já tem a pedra de Deus para derrubar a distância. Nessa luta que você está aqui hoje, Deus vai decretar a vitória para você hoje, à distância. É de longe, amém? E ali ele disse, Davi, porém, disse ao filisteu, sabe, ele não se intimidou, não deixa bater pelas palavras que você está recebendo, não se deixa parar, ele quer parar o teu futuro, porque Deus já viu o teu futuro, e o teu futuro será melhor, o que Deus vai fazer na tua vida será tremendo. Davi era exterminador de quem pensa que vai exterminar teu futuro, e aí ele vem contra, né? Aí Davi disse, você vem contra mim, com espada, a fé, com lança, com dardos, mas eu estou indo. Sabe o que Deus está dizendo hoje aqui? Você está indo, eu estou indo, eu vou. Como que eu vou? Sabe, eu não peguei as armas de Saul, eu peguei uma pedra, a pedra da fé, a pedra da fé. Eu peguei, mas eu vou a ti em nome, sabe? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há um nome que todo joelho se dobrará. Sabe, faça as coisas em nome dele. Vá em nome dele. Você tem legitimidade não pelo Orleans de Bragança que você carrega, pelo Halbres, pelo Silva que eu carrego, mas você carrega um nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Fica de pé, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos.
a quem você desafiou. Sabe, quem anda desafiando a igreja, quem anda desafiando você, você vai em nome dos... Hoje eu tenho uma pedra aqui, eu estou olhando quem que eu vou acertar ela, mas não vai ser meu irmão. Essa pedra não é para ferir meu irmão. Essa pedra é para ferir o inimigo. Aleluia. É para ferir o inimigo. Aí vai, pode pular o 46. Eu vou a ti em nome a quem você desafiou. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada, nem é por lança. As nossas armas não são armas carnais. Não é falando mal de ninguém. Não é usando o que todo mundo está usando. Não é trabalhando com o modelo que o mundo está te entregando. Mas é indo na tua simplicidade, é indo na tua oração, é indo na tua obediência, é no discernimento de cada batalha, porque Deus está mostrando o que você precisa. As pedras não estavam longe. Hoje o que nós precisamos não estão longe de nós. É nessa hora. Eu vou a ti em nome, e o Senhor entregará a todos vocês. Essa batalha não só foi a batalha de Golias, mas era para a derrota de todos aqueles filisteus. E era para dizer, Deus usou um vencedor improvável, que era menor, mas que mergulhou. E mais um pouquinho, quando o filisteus começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do alforje, arremessou a pedra, e ela pegou aonde? Na testa. Agora ele caiu para frente ou para trás? Oi? Para frente ou para trás? Caiu para frente. Mas o impulso não era para derrubar aqui? Você pensa que é a pedra que anda derrubando? Que essas coisas tão simples? Mas é Deus. Às vezes você faz coisa tão simples, aí vem Deus e fala assim, esse é meu filho, eu amo ele. Sabe, alguém, não, mas é um neurônio. Não, a pedra cravou aqui, ó. Ele viu uma brecha, cravou aqui. Quando crava, ele não cai com impulso. A pedra não derrubou ele para trás, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, e o filisteus cravou na testa de tal modo que ele ficou encurvado e caiu. Sabe o que Deus está fazendo com os inimigos? Todo joelho e toda língua se dobrará diante do Senhor. Aleluia. Feche teus olhos. Todo joelho, toda língua. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Hoje Deus quer te entregar algo. Hoje você veio aqui para uma virada, de chave, para declarar com a tua palavra que esse câncer vai cair. Aleluia, Jesus. Que esse problema vai para o chão, que essa batalha é uma batalha espiritual, e que o Senhor está hoje te dando as pedras que nós precisamos para isso. Hoje, quando Deus disse comigo de madrugada, Ele falou assim: filho, a tua mochila está uma bagunça, você está encontrando tudo, mas não está encontrando o que você precisa. Sabe, carregue coisas que vão abençoar o outro. Sabe, carregue alimentos, dê palavras para as pessoas, mude a atmosfera. Você é anunciador de boas novas. Deus falou assim: filho, você não está achando. E depois Deus disse o que você precisa pôr na mochila. E eu falei: e agora, Senhor? Ele falou: e agora mergulhe em oração e ora, que eu vou te falar. Aí eu fiquei no meu joelho, no meu secreto, e Deus começou a falar: filho, a primeira pedra é essa, a segunda pedra é essa,
mas a pedra que acertou é a pedra da fé. Hoje eu quero que você saia daqui com esse coração de fé, e tenha uma virada. E se você entendeu que essa palavra foi para você, que você precisa pegar algo, pegar pedras, colocar outras coisas na mochila, ou talvez você precisa ser diferente, está carregando pedras que não é para carregar, carregando coisas que vão mais amargurar, que não está dando palavras que estão transformando ninguém, que está usando o púlpito, ou está usando a tua mensagem, ou a tua rede social para destilar amargura, mas não está alimentando, não está. Você é um abençoador. O Senhor disse a Abraão, o pai da fé: eu te chamei para ser uma bênção, e aonde você abençoar, todos serão abençoados.